Há quem torça por uma goleada ou por um golo solitário. Há quem queira a vantagem ao intervalo ou uma reviravolta na segunda parte. E há quem conte com uma grande defesa. Ou com um grande frango. Agora é muito mais jogo, com novos tipos de aposta no Placar e mais hipóteses de ganhar. Placar, aposta na desportiva. Sabe que com 25 € em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa? Ganhámos uma casa! Parabéns. Há quem nunca chega a acreditar que por cada 25 € em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa na Remax por semana. Concurso Casas Lidl. O que mais custa é acreditar. Lidl, mais para si. The new Ultimate Handball from Select. Quality from inside out. Controlled bounce. Optimal roundness. Extreme durability. Perfect grip and soft feel. Select. Player's choice. Olá, muito boa tarde a todos. Em nome da Federação de Handball de Portugal, quero desejar a todos uma boa tarde e muito obrigado por terem vindo a mais uma tarde de sorteios. Como é do vosso conhecimento, hoje vamos ter 3 sorteios das segundas fases das provas femininas, do Campeonato Nacional de Sub-21 femininos, do Campeonato Nacional de Sub-18 femininos e do Campeonato Nacional Sub-16 femininos. Os 2 primeiros sorteios que vamos realizar será relacionados com os júniores, portanto, ou seja, neste caso, os sub-21 femininos e os sub-18 femininos. Como deve ser já do vosso conhecimento, já estão, portanto, no portal as zonas constituídas de acordo com o regulamento. Este regulamento diz que são constituídas nesta primeira fase, e falando já da PO11, dos sub-21 femininos, são constituídas 3 zonas de 4 clubes cada, portanto, por ordem geográfica, e essas zonas estão constituídas da seguinte maneira: Maestar, Colégio de Gaia, Clube de Handball Lessa e Associação Académica de Idaxi, Zona 1. Na Zona 2, o ARC Alpendurada, o Almeida Garré, o ACD Monte e a Escola de Beira de Ouro. E, por último, na Zona 3, a Sociedade de Instrução 1º de Maio, o Lagoa Académico Clube, Vitória Futebol Clube e o Sport Lisboa Benfica. Portanto, são estas a constituição das 3 zonas. Como eu disse, vão jogar no sistema de todos contra todos a 2 voltas. O primeiro classificado fica apurado diretamente para a fase final. O segundo classificado irá disputar a fase de apuramento, portanto, os 3 segundos, juntamente com o representante da região autónoma da Madeira. Esta prova tem início marcado para o dia 26/2. E as marcações de campos e horas devem ser efetuadas até ao dia 13/2. A única coisa que nós vamos sortear será os números para estas equipas, portanto, tenho aqui bolas de 1 a 4. À medida que for tirando os números, eles serão atribuídos pela ordem de colocação das equipas. Ou seja, o primeiro número que eu irei tirar será para o Maestar, para o Alpendurada e para a Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio. Ora bem, saiu o número 3, que vai ser atribuído ao Maestar, ao Alpendurada e ao 1º de Maio. Portanto, o número 3, Maestar na Zona 1, Alpendurada na Zona 2 e 1º de Maio na Zona 3.
O número 1 vai para o Colégio de Gaia, na Zona 1, para o Clube Jovem Almeida Garré, na Zona 2, e para o Lagoa Académico Clube, na Zona 3. Vou repetir, o número 1 vai para a Zona 1 para o Colégio de Gaia, para a Zona 2 para o Almeida Garré e na Zona 3 para o Lagoa. O terceiro número a ser sorteado foi o número 4. O número 4 na Zona 1 vai para o Clube Handball Lessa, na Zona 2 para a Associação Desportiva do Monte e na Zona 3 para o Vitória Futebol Clube. O número 4 na Zona 1 para o Lessa, na Zona 2 para o Monte e na Zona 3 para o Vitória. E por último, o número 2, que fica atribuído na Zona 1 ao Didaxis, na Zona 2 à Escola de Handball Beira Douro e na Zona 3 ao Sport Lisboa e Benfica. Repito, o número 2, na Zona 1 para a Associação Académica Didaxis, na Zona 2 para o Escola Handball Beira Douro e na Zona 3 para o Sport Lisboa e Benfica. Concluindo assim o sorteio no Campeonato Nacional de Sub-21, relembro que esta prova tem início marcado para o dia 26 de fevereiro e a marcação de campos e horas será até ao dia 13/2. Repito, 3 zonas, todos contra todos, a 2 voltas. O primeiro classificado no final desta segunda fase está apurado diretamente para a fase final. Os 3 segundos classificados juntam-se ao representante da Associação de Handball da Madeira para apurar mais uma equipa para a fase final. Vamos então passar aqui para o Campeonato Nacional de Sub-18 femininos. Prova também constituída por 3 zonas, estas zonas, no entanto, constituídas por 6 equipas. Terminada a primeira fase e por constituição geográfica, foram constituídas estas 3 zonas. Zona 1, Beca. Beca, Centro Social de Juventude do Mar, o 5º classificado da Associação de Handball do Porto, o Colégio de Gaia, o Clube Handball Lessa e o Clube Jovem Almeida Garré. Esta é a constituição da Zona 1 da segunda fase dos Sub-18 femininos. Na Zona 2, temos a Associação Recreativa e Cultural Alpendurada, Casa de Povo Longo Voga, União Desportiva da Serra, a Lavário Handball Clube de Aveiro, Juventude Desportiva do Lis e Clube Desportivo Feirense. E, por último, a Zona 3 será constituída pelo Sister Sport Alcobaça, Juventude, Amizade e Convívio Jaca Alcanena, Clube Desportivo da Escola Secundária Gilianos, Ginásio Clube do Sul, Sport Lisboa e Benfica e Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel. São estas as 3 zonas que irão disputar esta segunda fase. A prova será disputada no sistema todos contra todos a 2 voltas, apurando-se o primeiro classificado para a fase final e o segundo classificado para a fase de apuramento, juntamente com o representante da região autónoma da Madeira. Prova marcada com início marcado para o dia 25/2, marcação de campos e horas até dia 13/2. Como acabei de ler, estão todas as equipas aqui já identificadas, falta apenas uma equipa da Associação de Handball do Porto, que no próximo fim de semana ainda vai disputar uma fase de apuramento para apurar o 5º classificado da Associação de Handball do Porto. Deste modo, quando nós formos sortear, portanto, e por questões logísticas de marcação de jogos, quando formos sortear, portanto, os números, esta equipa será-lhe atribuído um número 6, 2 ou 4, que jogará na situação de visitante
na primeira jornada. Posto isto, estamos em condições para iniciar o sorteio. Tenho aqui as bolas de 1 a 6. Logo que sai ao primeiro número par, esse número será logo atribuído para a equipa. Ou seja, o número 4 vai para Alpendurada, vai para o 5º classificado da Associação de Handball do Porto e para o Sister. Número 4 para 5º classificado da Associação de Handball do Porto, para o Alpendurada e para o Sister. O número 1 vai para o Beca, vai para o Valongo Voga e vai para o Jaque Alcanena. Vou repetir, na zona 1 o Beca será o número 1, na zona 2 o Valongo Voga será o número 1 e na zona 3 será o Jaque Alcanena. Número 3, na zona 1 para a Juventude do Mar, na zona 2 para a União da Serra e na zona 3 para os Gilianos. Vou recapitular. Zona 1, o número 3 para a Juventude do Mar, na zona 2 para a União da Serra e na zona 3 para os Gilianos. Número 6, Zona 1, Colégio de Gaia, Zona 2, Alavário, Zona 3, Ginásio do Sul. Vou repetir, o número 6 é atribuído na Zona 1 para o Colégio de Gaia, na Zona 2 para o Alavário e na Zona 3 para o Ginásio do Sul. O número 5 será para o Lessa, para a Juvelis, na Zona 2, e na Zona 3 para o Sport Lisboa e Benfica. Recapitulando, Zona 1 atribuída ao Lessa, Zona 2 atribuída à Juvelis, Zona 3 atribuída ao Sport Lisboa e Benfica. E por último, o número 2 para, na Zona 1 para o Jovem Almeida Agarré, na Zona 2 para o Clube Desportivo Feirense e na Zona 3 para o Passos Manuel. Recapitulando, Zona 1 Almeida Agarré, Zona 2 Feirense, Zona 3 Passos Manuel. Vamos assim concluídos o sorteio da PO12. Lembro que esta prova tem início no dia 25/2, marcação de campos e horas até 13/2, sistema de todos contra todos, as zonas jogam no sistema de todos contra todos a 2 voltas, apurando-se o primeiro classificado diretamente para a fase final e o segundo classificado para a fase de apuramento, juntamente com o representante da região autónoma da Madeira. Vamos apenas fazer um pequeno intervalo para preparar o próximo sorteio, que será o da PO13. Sabe que com 25 € em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa? Ganhámos uma casa! Parabéns. Há quem nunca chega a acreditar que por cada 25 € em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa na Remax por semana. Concurso Casas Lidl. O que mais custa é acreditar. Lidl, mais para si.
Há quem torça por uma goleada ou por um golo solitário. Há quem queira a vantagem ao intervalo ou uma reviravolta na segunda parte. E há quem conte com uma grande defesa. Ou com um grande frango. Agora é muito mais jogo. Com novos tipos de aposta no placar e mais hipóteses de ganhar. Placar. Aposta na desportiva. Boa tarde, mais uma vez, a todos. Quem está connosco pela primeira vez, temos estado a realizar aqui os sorteios das competições nacionais. Já realizámos o sorteio do Campeonato Nacional de Sub-21 e de Sub-18, da segunda fase. Vamos agora para o último sorteio desta tarde, que será a segunda fase do Campeonato Nacional de Sub-16, PO13. Saiu recentemente o comunicado 38, que já dava algumas indicações relativamente a esta prova, que é o segundo ano que se disputa. O primeiro ano, isto era uma prova que estava prevista ter início no ano 2020, portanto, mas devido à pandemia, só no ano passado, a época 21-22, se realizou pela primeira vez. É uma prova que nesta fase vai ter a participação de 28 clubes que foram apurados da primeira fase das várias zonas, e que depois serve para apurar 12 equipas que vão estar no encontro nacional, ou seja, a fase final, o designado encontro nacional de Sub-16. Como eu disse, são 28 as equipas que vão estar aqui, vão estar distribuídas em 7 zonas de 4 clubes cada, e é um sorteio profundamente condicionado. A imagem do ano anterior é condicionado pela situação geográfica, mas mais pela distribuição equitativa dos clubes das várias associações para as várias zonas, e também tem, portanto, a questão dos resultados da primeira fase, os chamados cabeças de série, para não se encontrarem com os clubes classificados das respectivas zonas. Desse modo, e penso que vocês no portal já verificaram, já estão constituídas algumas zonas e vamos aqui sortear apenas alguns clubes. Depois faremos um pequeno intervalo para fazer o sorteio dos números que vão ser atribuídos. Ou seja, na zona 1 já está o AC Ferroim, o ARC Alpendurada, o São Pedro Sul, e vamos sortear mais uma equipa da zona 2, portanto, da primeira fase, a Associação do Porto, que está aqui dentro deste pote. A zona 2 já tem o Almeida Garré, já tem o Maestar e já tem o Oliveira de Frades. Vamos apenas também sortear mais uma equipa para aqui. Por último, a zona 3 tem o Académico de Viseu, tem o ABC de Braga, e iremos sortear 2 equipas da zona 2. Passando para a zona 4, temos o ADC Monte, o ABC Nelas e a Juvelis na zona 4. Iremos sortear uma equipa da zona 5, da primeira fase, e a zona 5 tem a União da Serra, o Valongo Voga e o Alavarem, e iremos sortear outra equipa da zona 5 para essa zona. Por último, a zona 6 e a zona 7. A zona 7, portanto, a zona da zona 7 da primeira fase ainda não terminou. Neste momento, o único clube que tem a sua classificação apurada e que já é primeiro da zona é o Boa Água e que já aparece aqui.
As outras equipas vão ser sorteadas como segundo da Zona 7, terceiro da Zona 7 e quarto da Zona 7. Já estão colocadas aqui nesta situação. Quando terminar o campeonato, saberá-se. Ou seja, o segundo da Zona 7 fica na Zona 6 e o quarto da Zona 7 fica também na Zona 6. Portanto, há igualdade, 2 equipas da Zona 6, 2 equipas da Zona 7. E na Zona 7, a mesma coisa. Já está o Boa Água e o Ginásio do Sul, e o terceiro da Zona 7, iremos sortear apenas uma equipa da Zona 6. Portanto, são as 2 equipas da Zona 6 que nós iremos sortear para estas zonas. Portanto, penso que, sem me alongar muito nesta explicação, penso que ficou bem claro. Aliás, é um processo rigorosamente idêntico ao ano passado e que penso que, pelo o balanço que foi feito no final, o primeiro ano de prova foi extremamente competitivo e com muita satisfação por parte das equipas participantes que estiveram lá. Resta só dizer que esta prova tem início no dia 12/3 e as marcações de campos e horas serão até dia 17/2. Vamos então proceder ao sorteio e começar a completar as zonas. Ou seja, vamos completar a zona 1. Baltar, CA, Baltar. Vamos agora completar a zona 2. CA Lessa A. E agora vamos retirar as 2 equipas que faltam para a zona 3. O primeiro a sair é o 6º classificado da zona 5. E a outra equipa sexto classificado, peço desculpa, e a outra equipa é o São Félix da Marinha. Eu não disse zona 5, não, é o 6º classificado da Associação do Porto. E a outra equipa é o São Félix da Marinha. Vamos repetir então como ficaram constituídas as zonas. Na zona 1, Vormoim, Alpendurada, Baltar e São Pedro do Sul. Zona 2, Almeida Garré, Maia Star, Lessa e AC Oliveira de Frades. Zona 3, Académico de Viseu, ABC de Braga, 6º classificado da Associação de Handebol do Porto, prova em concentração que vai ser disputada este fim de semana para apurar essa equipa, e São Félix da Marinha. Temos então as 3 primeiras zonas completas. Vamos passar para a zona 4 e 5, onde vamos sortear apenas 2 equipas, uma para cada zona. Zona 4 temos o ACD Monte, o ABC Nelas e a Juvelis. Iremos sortear uma equipa, na zona 5 da primeira fase. Na zona 5 temos a União da Serra, o Valongo do Voga e o Alavarem e iremos sortear uma equipa da zona 5 para esta zona. Vamos começar então. Portanto, o Jaca Alcanena irá para a zona 4. O Nazaré Dom Fuas irá para a zona 5. Temos então a zona 4 e a zona 5 também completa e vou recapitular.
Zona 4, ACD Monte, ABC Nelas, Juvelis e Jacalcanena. Na Zona 5, União da Serra, CP Valongo Voga, Alavário e Nazaré Dom Fuas. Temos, portanto, já 5 zonas completas, falta apenas completar a Zona 6 e 7. Repito, ainda não terminou a Zona 7 da primeira fase, termina este fim de semana e, portanto, após o seu término, serão substituídos os clubes pelos indicativos, ou seja, falta apurar o segundo da Zona 7, o terceiro da Zona 7 e o quarto da Zona 7, mas que já estão distribuídos pelas zonas, de modo a que haja equidade com 2 equipas da Zona 6 e 2 equipas da Zona 7 em cada zona. Vamos então apenas sortear as 2 equipas da Zona 6 em falta. E a primeira equipa a ser sorteada é a Associação Social de Solidariedade Assumada, que fica na Zona 6. E, por sua vez, o núcleo dos antigos Liceu Passos Manuel ficará na Zona 7. Temos então terminado o sorteio e constituída a Zona 6, que ficaram completas, a Zona 6 e a Zona 7, que ficaram com o Porto Salvo Assomada, segundo da Zona 7 e quarto da Zona 7 na Zona 6, e na Zona 7 o Boa Água, o Ginásio do Sul, o Passos Manuel e o terceiro da Zona 7. Temos assim o sorteio completo desta segunda fase, destas 7 zonas que estão completas. Vamos em seguida fazer um pequeno intervalo muito rápido para irmos depois sortear os números que vão ser atribuídos a cada uma destas zonas. Há quem torça por uma goleada ou por um golo solitário. Há quem queira a vantagem ao intervalo ou uma reviravolta na segunda parte. E há quem conte com uma grande defesa. Ou com um grande frango. Agora é muito mais jogo. Com novos tipos de aposta no placar e mais hipóteses de ganhar. Placar. Aposta na desportiva. Mais uma vez, boa tarde. Estamos de regresso e para a reta final desta tarde de sorteios, vamos então concluir o sorteio da segunda fase da PO13, Campeonato Nacional de Sub-16 Femininos, com a atribuição dos respectivos números para as respectivas equipas das várias zonas. Como eu disse, esta prova tem início, portanto, no dia 12/3, as marcações de campos e horas é até 17/2. Havendo aqui um período alargado de marcação de campos e horas e, independentemente de haver aqui equipas que ainda não são conhecidas, mas que na próxima segunda-feira já são conhecidas, portanto, não há necessidade de estarmos a condicionar o sorteio, porque ainda falta praticamente um mês para o início da prova, há tempo suficiente para fazer as marcações de campos até ao dia 17 e, portanto, não há necessidade de haver condicionantes. Vou começar por sortear os números de 1 a 4 para as zonas 1, 2 e 3 e depois os números de 1 a 4 para as zonas 4, 5, 6 e 7. O procedimento é igual àquele que foi feito nos sorteios anteriores, portanto, o primeiro número será atribuído e eu irei dizer para que clubes é que ele será atribuído.
O primeiro número é o número 4, que vai ser atribuído ao Vermoim, ao Almeida Garré e ao Académico de Viseu. Repito, número 4 para o Vermoim na zona 1, para o Almeida Garré na zona 2 e para o Académico de Viseu na zona 3. Segundo número, o número 2, vai para o Alpendurada na zona 1, para o Maia Star na zona 2 e para o ABC de Braga na zona 3. Repito, número 2 para o Alpendurada, Maia Star e ABC. O número 3 vai ser atribuído na zona 1 para o Baldar, na zona 2 para o Lessa e na zona 3 para o 6º classificado da Associação de Handebol do Porto. Repito, zona 2, número 3 na zona 1 para o Baltar, na zona 2 para o Lessa e na zona 3 para o 6º classificado da Associação de Handebol do Porto. O último número a ser atribuído será o número 1, que ficará no São Pedro de Sul, na zona 1, no Oliveira de Frades, na zona 2, e no São Félix da Marinha, na zona 3. Repito, na zona 1, número 1 atribuído ao São Pedro do Sul, na zona 2, o número 1 atribuído ao Oliveira de Frades, e por último, o número 1 na zona 3 para o São Félix da Marinha. Temos então já com o sorteio definitivamente consumado da zona 1, zona 2 e zona 3, iremos agora para as zonas 4, 5, 6 e 7. Número 1. Na zona 1, na zona 4, atribuído ao Monte. Na zona 5, à União Desportiva da Serra. Na zona 6, ao Porto Salvo. E na zona 7, ao Boa Água. Repito, o número 1, atribuído na zona 1 ao Monte, na zona 2, a União da Serra, na zona 5, a União da Serra, na zona 6, ao Porto Salvo e na zona 7, ao Boa Água. Portanto, estamos a sortear os números para as zonas de 4 a 7. Número 2. Na zona 4, será o ABC de Nelas. Na zona 5, o Valongo Voga. Na zona 6, o Assomada. E na zona 7, o Ginásio Clube do Sul. Portanto, número 2, para a zona 4, ABC Nelas. Zona 5, Valongo Voga. Zona 6, Assomada. E zona 7, Ginásio do Sul. Vamos então para o número 3. O número 3, na zona 1, será atribuído ao Juvelis. Na zona, peço desculpa, na zona 4, atribuído ao Juvelis. Na zona 5, atribuído ao Olavário. Na zona 6, atribuído ao segundo da zona 7, que ainda não terminou. E na zona 7, ao Passos Manuel. Repito, número 3, atribuído na zona 4 à Juventude do Lis, na zona 5 ao Alavário, na zona 6 ao segundo da zona 7 e na zona 7 ao Passos Manuel. Por último, o número 4, que na zona 4 será atribuído ao Jaca Alcanena, na zona 5 ao Nazaré Dom Fuas, na zona 6 ao quarto classificado da zona 7 e na zona 7 ao terceiro classificado da zona 7. Repito, número 4, na zona 4, Jaca Alcanena, zona 5, Nazaré Dom Fuas,
Zona 6, quarto classificado da Zona 7. Zona 7, terceiro classificado da Zona 7. Temos então concluído este sorteio da PO 13, que, repito, terá o seu início de 12 de março. Marcações de campos e horas até 17/2. Peço aos clubes que sejam o mais cumpridores possível com as datas estipuladas, pois que vamos entrar numa fase com muitos jogos, com muitas competições, e que todas as estruturas, desde a marcação de jogos, desde a nomeação de árbitros, têm que ser feitas atempadamente e, portanto, toda a colaboração da vossa parte será importante. Aproveito para desejar um resto de boa tarde e até à próxima. Muito obrigado. Há quem nunca chega a acreditar que por cada 25 euros em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa na Remax por semana. Concurso Casas Lidl. O que mais custa é acreditar. Lidl, mais para si. Há quem torça por uma goleada ou por um golo solitário. Há quem queira a vantagem ao intervalo ou uma reviravolta na segunda parte. E há quem conte com uma grande defesa. Ou com um grande frango. Agora é muito mais jogo. Com novos tipos de aposta no placar e mais hipóteses de ganhar. Placar. Aposta na desportiva.